E se o Homelander entrasse no universo de Invencível hoje, a primeira coisa que ele perderia não seria a luta, seria o ego. Porque nesse vídeo aqui eu vou colocar o Capitão Pátria contra cada nível de ameaça de Invencível, desde vilões urbanos até os monstros capazes de destruir o planeta e galáxias inteiras. Só que existe um único ponto exato onde tudo muda, e quando o Homelander cruza essa linha, ele simplesmente para de competir. Meu poder é absoluto. Alcançou um patamar jamais cogitado. Mas eu tenho um destino maior. Uau, louvado seja. E qual é? Vamos então separar o nível de Invencível em 5 camadas. O primeiro nível, nível urbano local. Esse nível envolve ameaças perigosas para cidades ou regiões, mas sem o risco global. São vilões poderosos que podem causar grandes destruições urbanas, porém ainda assim podem ser derrotados por heróis médios ou então equipes organizadas, como então os irmãos Miller. O segundo nível, nível nacional e continental. Nesse nível inclui também ameaças capazes de afetar países ou continentes inteiros, causando destruição massivas, caos político ou controle global parcial. Exigem heróis extremamente poderosos para serem contidos, como o Imortal e o Robot. O terceiro nível, nível planetário. Aqui ele representa ameaças capazes de destruir ou conquistar um planeta inteiro. Esses seres, nesse patamar, possuem um poder absurdo e podem também aniquilar civilizações completas, como os Viltrumitas, Beast e os Squatches. O quarto nível, nível galáctico e sistêmico. Aqui envolve ameaças capazes de afetar toda a galáxia, conquistando ou então destruindo múltiplos sistemas solares ou estelares e civilizações inteiras, tipo o Império Viltrumita, o Tureg ou então o vírus flagelo. E o quinto nível, multiversal e existencial. Nesse nível específico, ele seria uma ameaça máximo, onde envolve seres ou então eventos capazes de afetar múltiplos universos e a própria realidade. Caras tipo a Storm, Levi e as colisões multiversais podem destruir dimensões inteiras. Você não é assim, Mark. Mas um trauma desses destrói as pessoas. Não deixem ninguém vivo. Agora, o erro que muita gente comete é analisar o Homelander apenas pela sua reputação. Na prática, ele tem super velocidade, ele é extremamente resistente, tem a visão de calor, pode destruir grupos militares facilmente e praticamente domina qualquer humano na frente dele. Mas o problema é que em Invencível isso não impressiona tanto, porque vários personagens desse universo já operam em níveis continentais, planetários, interestelares e até mesmo galácticos. Enquanto o Homelander ainda assim funciona dentro dos limites relativamente terrestres, ele não demonstra ou demonstrou destruição planetária, velocidade relativista consistente, resistência a batalhas espaciais prolongadas, capacidade de sobreviver a impactos equivalentes aos próprios Viltrumitas ou então experiência real contra seres do mesmo nível. Isso sozinho já limita muito até onde ele chegaria. Na primeira camada, o Capitão Pátria poderia até ser extremamente dominante no combate, contra ameaças tipo os gêmeos Muller, o Titã, o Dr. Sísmico. O Homelander muito provavelmente venceria na maioria das vezes, ou os gêmeos, por conta deles possuírem uma força e inteligência bem elevados por padrão de Invencível, e se eles também tivessem tempo, eles poderiam criar algum tipo de arma para poder combater o Pátria e vencer ele. O Titã, ele é poderoso no combate físico, mas muito provavelmente seria atravessado pela visão de calor. O Dr. Sísmico poderia também causar problemas à distância, mas a dificuldade seria conseguir acompanhar a mobilidade aérea do Homelander, fora outras ameaças nesse nível também. Nesse nível, o Capitão Pátria ainda assim seria um cara que seria quase ali imparável. Agora o problema começa no nível nacional, e aqui o universo de Invencível começa a esmagar o Homelander como se não fosse nada. Personagens como
imortal, Robot, os dinossauros já representam desafios muito mais perigosos do que qualquer coisa já vista em The Boys. Contra então o imortal, por exemplo, muita gente subestima ele por causa da surra que ele levou do Omni-Man, mas isso acontece porque o Omni-Man ele já é um Viltrumita muito absurdo, bem treinado, experiente. Comparado então ao Homelander, o imortal muito provavelmente venceria, porque ele possui séculos de experiência, já lutou guerras reais, aguenta danos muito mais extremos e consegue também trocar golpes ali com Viltrumitas por algum tempo, fora que ele também não é tão frágil mentalmente como Pátria é. Homelander ainda assim nunca demonstrou experiência verdadeira contra guerreiros desse nível, e quando enfrenta alguém comparável, ele entra em desespero. Agora contra o Robot, esse aqui ele é um pesadelo pro próprio Homelander. Robot não venceria na força bruta, ele venceria usando então a sua inteligência. Ele é tipo o Homem de Ferro, né? E esse é exatamente o tipo de inimigo que o Homelander mais odeia. Robot analisaria o comportamento dele e descobriria as suas fraquezas emocionais, criaria armas específicas, desenvolveria estratégias e também exploraria o ego absurdo do Capitão Pátria. O Homelander ele é muito impulsivo, então subindo então mais um pouquinho é o verdadeiro limite que são os Viltrumitas, e aqui o sonho dos fãs do Capitão Pátria acaba de vez. O Homelander não compete com os Viltrumitas, nem realisticamente. Contra o Omni-Man, por exemplo, isso não seria uma luta, seria uma execução. O Omni-Man ele atravessa cidades voando, destrói civilizações inteiras, luta no espaço e sobrevive a impactos absurdos, viaja entre planetas e possui milhares de anos de experiência em conquista. Homelander mal sabe lutar tecnicamente. Ele também depende completamente de intimidação, do medo e também da sua própria superioridade física. E contra o Omni-Man, nada disso funciona. Na verdade, o mais provável é que o próprio Homelander entrasse em colapso psicológico durante a luta, porque o Omni-Man ele representa tudo que o Homelander finge ser: o conquistador real, um guerreiro real e uma ameaça planetária. Agora, contra o Invencível, por exemplo, mesmo versões iniciais, o Mark provavelmente já daria problemas enormes, e conforme então o Mark evolui, a diferença vira absurda. O corpo de um Viltrumita foi literalmente feito para ser guerreado para guerras interplanetárias, já o corpo do próprio Homelander foi feito para dominar humanos comuns. A escala é completamente diferente. Contra o Conquista ou Drag, por exemplo, aqui deixa de ser uma comparação. Esses personagens são monstros. O Drag e o Conquista ignoram destruição massiva, lutam até perder órgãos, continuam vivos após danos absurdos, possuem velocidade e força monstruosa e são treinados exclusivamente para matar. O Pátria morreria em segundos, e isso não é exagero. O maior problema do Homelander em Invencível é que não é apenas poder, é mentalidade. O universo de Invencível ele é extremamente brutal. Os personagens aqui apanham, sangram, perdem pessoas, sobrevivem a guerras, continuam lutando mutilados. Homelander não tem disciplina de combate, mentalidade guerreira, resistência emocional ou então experiência real contra seres equivalentes. E quando ele encontra alguém do mesmo nível ou superior, ele perde a estabilidade emocional rapidamente. Em Invencível isso seria fatal. E mesmo se considerarmos o Homelander no crossover contra o Superman, vale lembrar que o seguinte: aquela luta não teve uma conclusão. Outro ponto é que o Homelander naquela luta estava upado pela energia ômega, então também não conta. Outro fator também é que a Eve, por exemplo, uma das personagens mais subestimadas em Invencível, também já daria conta do próprio Homelander. Agora, onde o Homelander iria em Invencível? Homelander, realisticamente falando, cara, ficaria entre nível urbano e Invencível, e talvez ali no início de ameaça de nível nacional ou continental, forçando bastante, mas dificilmente passaria disso. O problema é que o universo de Invencível ele é simplesmente monstruoso em comparação a The Boys. Realisticamente, Homelander seria uma ameaça extremamente perigosa no nível urbano, talvez relevante no início do nível continental, mas totalmente ultrapassado no nível planetário. Ele provavelmente dominaria criminosos superpoderosos, heróis menores, ameaças urbanas e uma parte de ameaças terrestres, mas pararia quando começasse a enfrentar veteranos reais de luta, guerra, caras estrategistas, Viltrumitas
planetas ou então ameaças planetárias. E mesmo também se considerarmos uma invasão que acontecesse no próprio planeta, Homelander também não teria condições, capacidades para poder impedir isso. Outras raças já quase venceram os heróis da Terra, quem dirá o Homelander? Agora comenta aqui qual personagem de Invencível você acha que pisaria no Homelander com muita facilidade. E sugira também o próximo tema de vídeo aqui nos comentários. Se inscreva no canal para não perder nada. Valeu, falou e até mais.